o que eu me lembro, né? Eu comecei no Centro Israelita, depois fui para o Golfinho e lembro do Carlos bastante, desse grupo que a gente fez, que veio do Centro Israelita, que foi muito significativo para a gente pelas viagens. E o que eu guardo bastante é a amizade, essa disciplina de nadar. E eu tenho muitas lembranças boas do Carlos, porque o Carlos, eu acho que entre o grupo, era uma das pessoas mais preparadas e mais estudiosas. Então, acho que, para mim, ele fez muita diferença, tanto no treino, como fora, como lição de vida mesmo, que eu acho que ele era uma pessoa muito especial. Eu acho que fez... Quando ele saiu, apesar até de quando ele saiu eu não ter saído por convencimento do Berek, que disse, não, vamos ficar. Eu passei um mês, não resisti e fui atrás do Carlos. Então essa eu acho que, para mim, ele teve uma importância bem grande. Ele tinha uma pedagogia muito grande, né, com a gente, digamos assim, com todos os nadadores. Ele sabia levar, ele sabia, né, educar. Ele sabia assim, educar, né, dentro isso disso. mesmo. Ele não era só um técnico. Ele não era um técnico de natação. Ele era um educador. Eu acho que isso fez bastante diferença para todos, né? Para todo mundo, é bem isso mesmo. Acho que a diferença do Carlos para os técnicos é essa, que ele soube... Ele levava todas as pessoas assim, ele não tratava todo mundo num conjunto. Ele pegava cada individual, ele conversava, ele tratava, ele sabia, né, de cada um, os problemas de cada um. Isso era muito importante e foi muito importante para a gente, né, para a nossa educação. Eu comecei como a Kika no Centro Israelita com 6 anos e daí mudei para o Golfinho. Concordo com o Carlos, eu morro de saudades do Richard. Para mim o Richard também foi a pessoa que me ensinou a nadar, que dava carona para todo mundo. Tinha um Maverick amarelo que ele punha 14 pessoas lá dentro. Saía com a gente. A memória do seu Berek, eu fico muito feliz quando eu me lembro que eu visitei o seu Berek quando ele foi preso. Isso, eu também fiz isso. Com a mãe da Tatá. Eu lembro da tristeza que foi, da comoção que foi entre todos os nadadores quando o Berek foi preso. E fico muito feliz de ter ido visitar naquele momento. Fiquei muito triste depois quando o Richard também se foi. Lembro disso, o seu Berek botava uma Kombi, a gente ia buscar, ele pegava todo mundo no colégio estadual, eu, a Márcia Nadai, a Suzy, a Ilana. Era só para buscar a Ilana, mas todo mundo pegava carona na Kombi do Berek, que era das Lojas Unidas, que ele punha um motorista para levar a gente para o Centro Israelita. Aí ele convenceu meu pai, que acho que era foi o sócio número 6, a construir junto o Clube do Golfinho. Eu lembro que eu morri de medo quando eu conheci o Golfinho, porque eu me atolei no Golfinho, era um banhadão, e eu achei que meu pai não ia querer investir, mas daí meu pai chegou em casa e falou, não, pelo Berek vou continuar investindo. É um banhado, mas vamos fazer esse clube. Acho que até todos os pais, eu acho que é dessa época do Centro Israelita, tinham esse interesse comum de ajudar, né? Vamos construir um clube que seja de todos e não vamos parar, vamos investir na natação, né? E eu, como tinha 4 irmãos, era eu mais 4 irmãos, valia a pena, era um bom investimento, né? Bom, eu comecei mesmo a nadar no Curitibano, né? Eu fui, acho que no final de 76, que foi que eu fui para o Golfinho, atrás do Carlos Fernandes mesmo, como técnico que já conhecia e já sabia do técnico, fui para lá para treinar com o Carlos Fernandes. Mas também já conhecia todo o pessoal do Israelita, de que eu era vizinha da Márcia Nadai, das Nadais, né? Eram várias Nadais também, que eram minhas vizinhas, e eu sempre estava no Israelita, já conhecia todo mundo, então quando cheguei no Golfinho, acho que eu fui super bem recebida, entrei né, junto com o pessoal, e foi lá que, com o Carlos treinando, que eu comecei, né, a gostar mais da natação, se dá melhor, mesmo, e me dá melhor mesmo, porque daí já peguei até, fui na equipe de Sul-Americana, né, e foi bem bacana.
Eu tenho uma história um pouco diferente delas, né? Porque eu comecei a nadar em 74, no Clube Internacional de Regatas, em Santos, né? Eu tinha 9 anos. E aí, no final de 75, quando meu pai foi transferido para Curitiba, eu fui para o israelita ainda, para o centro israelita, né? Eu lembro que era final de ano, novembro, dezembro, tinha recém acabado as aulas. E eu cheguei a fazer algum tipo de teste para ver o que eu nadava, se eu ia ser tubarão ou golfinho. Eles já estavam, já tinha isso, estavam pensando e tal. Aí teve as férias de janeiro e em fevereiro de 76 aí eu comecei a nadar, já tinha o Clube do Golfinho. Eu nunca fui como essas meninas, assim, um expoente da natação, nunca tive muito destaque, mas sempre gostava de nadar e gostava dos treinos. E o golfinho, a equipe do golfinho, eu acho que tinha muito aquela coisa dos pais, que isso não tinha em Santos, né? Da família. Meu pai ia muito também, não participou tanto quanto os delas, mas porque foi só um ano, mas gostava de me levar quando tinha competição. Era um clima familiar, né? E eu morava numa rua que várias pessoas nadavam no golfinho. Então também eu era vizinha da Mônica Prieto e do Poli, da família Poli ali toda, e da Sandra Correia, que agora tá. Então todos nadavam, só que eu um pouco na contramão, porque eu vim. Todos moravam perto. Todos. Eu e a Sandra num prédio, a Mônica numa casa e o Poli numa outra casa. Eu vim de Santos e disseram pro meu pai e pra minha mãe para não botar no colégio de manhã de jeito nenhum, porque essa cidade era muito fria, muito gelada, e meus pais me puseram para estudar de tarde. Muito pior, porque aí eu fui nadar de manhã, né? Então eu tenho boas lembranças, mas aquele de manhã cedinho lá. Esse negócio, o da de manhã, o que eu me lembro e que acho que a gente tem que falar, eu sou das poucas que eu fiquei na dissidência, eu tentei ir pro Curitibano, continuei no golfinho, então eu só competi pelo golfinho a minha vida inteira, e tenho que fazer um elogio pro Léo também, porque eu acho que com a dissidência o Léo também se aprimorou. Acho que o Léo contribuiu muito com o meu caráter. Eu acho que a gente aprende na natação a ser muito solidário, muito amigo, por causa dos revezamentos juntos, das viagens, de emprestar uma coisa para outra, que às vezes eu não vejo mais isso por aí. Eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Mas eu tenho que falar do pai da Priscila Grokoski. Eu morava perto dela. E o Grokoski me pegava em casa, ele ia contando piada às 5 da manhã da minha casa Treino de madrugada. pro treino de madrugada, e daí ele andava, ele fazia exercício e ele fazia um café da manhã para todo mundo, porque a Priscila não podia ficar sem café e ele não ia fazer café só para ela, então ele fazia o café da manhã para todo mundo, de suco, de sanduíche. Então a gente saía para aula, todo mundo alimentado graças ao Grokoski. E esse bom humor dele às 5 da manhã era memorável. Eu vou lembrar também um episódio, a gente estava conversando antes, o Carlos mandava a gente correr em volta do clube, e o clube era acho que só tinha o clube ali em volta não tinha nada, né? Só tinha o clube. E eu e a Tatá, uma vez, nessa de correr em volta do clube, tinha uma subida, a gente disse, não, a gente não vai correr aqui. E de maiô e tênis, paramos, um cara parou, a gente entrou no carro do cara, e ele disse, querem carona para dar volta em volta do... Ah, a gente vai sim, isso menina com 13 anos, pegando carona num chevette podre, assim, e fomos dar volta no clube. E quando o Carlos descobriu, meu Deus do céu, era... Falando sobre os treinos de madrugada... Nossa... Já a minha experiência é a seguinte, eu ia sempre, todo dia, isso diariamente, dormir na casa da Cristiane Miller, e o Carlos passava na casa da Cristiane para pegar eu e a Cristiane para ir nos seus treinos de madrugada. Diário. Jogar caçador, né? Eu era bem matona desse treino, nossa, era muito chato. E íamos sempre nesse treino. Mas mesmo por esse pouco tempo foi muito significativo para mim. Aí voltei para Santos, fui nadar em Santos de volta, voltei para Curitiba. Aí voltei pro golfinho de novo, só que aí que eu me lembre, por conta desses treinos da madrugada, eu fui me desestimulando. E sim, como todo esporte de rendimento maior, você precisa se dedicar, e você tem que abdicar de determinadas coisas. E aquele momento da minha adolescência, eu não estava, acho que, afim, né, de me dedicar, e acabei desistindo e parando de nadar.
Mas eu treinei um pouco com o Carlos só, mas acabei treinando com o Léo também, apesar dele ser bem rígido, né? Mas para mim eu tenho boas lembranças dele, né? Disso, da formação da gente. Tanto que eu tenho 2 filhos adultos e eles foram com 10 meses para natação e foram para a equipe e treinaram até 14, 15 anos também, porque eu acho que o esporte dá essa disciplina, essa organização e o espírito do golfinho que eu vi no golfinho eu não vi em outros lugares que eu nadei em Santos, em São Paulo. E essa coisa da carona é muito forte, que a gente falou de um ajudar o outro, porque os pais da Isabela e do Gordo também me levavam, porque eu cheguei de Santos, nós estávamos com um carro só, o golfinho era longe, então eles nem moravam perto da minha casa, eles iam lá me buscar. Então eu acho que esse espírito de cooperação, de família, além do esporte em si, foi muito significativo. E acho que o que fica de memória do golfinho é uma amizade acima de tudo, né? A gente não, um companheirismo, a gente às vezes ficamos anos sem nos vermos e a gente se reencontra e acha que foi ontem e fica uma amizade para sempre, que eu pelo menos não quero nunca perder. Acho que a gente viu isso no encontro e para mim a memória é sempre como um dos melhores momentos da minha vida e espero nunca esquecer isso.